Conversou com responsáveis ligados ao governo e à justiça e segurança pública e deve se manifestar em instantes sobre esse ataque terrorista em Brasília que acontece nesse momento. Eric. Ricardo Abreu falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Ricardo. Às 5h38, horário de Brasília, a gente segue nessa transmissão conjunta TV Globo e Globo News, mostrando essa tarde do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, onde milhares de terroristas invadiram o prédio do Congresso, o do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. A gente está vendo agora o momento em que os terroristas derrubaram um policial da cavalaria de cima do cavalo e começaram a golpear esse policial. Isso aconteceu na Praça dos Três Poderes. Esse vídeo, então, que chegou há alguns minutos, mostra esse flagrante dessa multidão de terroristas derrubando um policial militar de cima da cavalaria. A gente está vendo agora a imagem do momento da invasão do plenário do Supremo Tribunal Federal e passa a fazer parte dessa cobertura também a Poliana Brita, que está conosco aqui no estúdio. Poliana Brita, boa tarde para você. Boa tarde, Eric. Essa cobertura extraordinária, né? Imagens de destruição que a gente vê hoje em Brasília, uma semana depois da posse do presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente acompanha aí ao longo de toda a tarde a transmissão dessa manifestação que, na verdade, virou um grande cenário de destruição. A gente tem aí as imagens que vocês estão vendo. Eles invadiram o Congresso Nacional, invadiram a Câmara dos Deputados, invadiram o Senado Federal, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Essas imagens aí a gente está acompanhando ao vivo o tempo inteiro. Os manifestantes tomaram ali a parte superior, onde ficam as cúpulas do Congresso, as cúpulas do Senado e da Câmara, e estamos aí acompanhando o reforço da polícia para retirada nessa transmissão conjunta da Globo News e da Rede Globo. Poliana, deixa eu te perguntar, você que conhece bem Brasília, para a gente ter uma ideia da distância que foi percorrida por esses manifestantes. A gente sabe que tinha um acampamento em frente aos terroristas, melhor dizendo, peço perdão, a esses terroristas que a gente está vendo aí na tela. A gente sabe que tinha um acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E ônibus chegaram, ficaram nessas imediações e dali esses terroristas partiram então em direção à Praça dos Três Poderes, que é o ponto mais distante desse acampamento que eles podem ter chegado. Só para a gente ter uma ideia da distância que eles percorreram, qual seria mais ou menos? Olha, é uma longa distância. Dava tempo, se é essa a sua pergunta, da polícia ter se mexido e ter acompanhado, no mínimo, com uma enorme atenção para saber o que é que aconteceria. É um ato claramente golpista, são radicais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que percorreram ali, a gente viu eles percorrendo a esplanada dos ministérios, se aproximando primeiramente do Congresso Nacional e depois seguindo uma parte para o Palácio do Planalto e a outra parte para o Supremo. É um triângulo, gente. Tem ali o Congresso, à direita, se a gente for seguindo, caminhando ali, tem o Congresso, à direita o Supremo, à esquerda o Palácio do Planalto. Então, a Praça dos Três Poderes, ela é ampla e ela é o final da esplanada dos ministérios. Então, caminhar tudo isso até chegar lá embaixo, Eric, assim, realmente dava tempo da Polícia Militar, da Força de Segurança, enfim, do Governo do Distrito Federal ter avaliado melhor e ter se mexido para resolver e para evitar o que está acontecendo, esse caos, essa destruição, esse vandalismo, essa vergonha.